Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 18. Eu vou estar lendo na versão NVI, na NIV, a gente vai ler essa porção e depois vamos compartilhar algumas coisas do que o Senhor colocou no meu coração. Curva a sua cabeça, Pai, nós pedimos a Tua graça, a Tua direção nesse momento. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, que o Senhor nos dê coração para entender. Abra os nossos ouvidos, Pai. Abra o nosso coração para que possamos receber a verdade que liberta o nosso coração. O Senhor mesmo declara em Tua palavra: conhecereis a verdade vos libertará. Ó Deus, nós sabemos que é o conhecimento da verdade que tem poder para nos libertar. Não é apenas, ó Deus, ouvir e saber da verdade, mas é o conhecimento, é o relacionamento, é a intimidade. Portanto, Espírito Santo, abra os nossos olhos e nos dê a percepção espiritual. Eu oro sobre cada um que está aqui nessa manhã, que o Senhor nos dê a percepção, que o Senhor nos dê ouvidos, que o Senhor nos dê, ó Pai, o entendimento espiritual, para ouvirmos a palavra e respondermos a mesma. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ler a partir do verso 18, no capítulo 11 de 1 Coríntios. Esse é um chamado que nós temos todos para a mesa do Senhor, para a ceia do Senhor, e aqui há uma consciência. A minha oração é que Deus desperte no seu e no meu coração uma profunda consciência do que é, de fato, corpo e santa ceia. Porque essa passagem vai falar da ceia do Senhor e algumas coisas que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto. No versículo 17, fala assim: entretanto, nisto que vou dizer, não vos elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. No verso 18, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, você pode falar assim comigo? Se reúnem como igreja. Mais uma vez, se reúnem como igreja. É interessante que em cada verso aqui no capítulo 11, daqui para frente, vai ser muito enfatizado esse aspecto da igreja se reunir. Isso que está acontecendo aqui hoje, essa reunião, esse ajuntamento. A palavra igreja, no sentido original, é ajuntamento, assembleia. Esse ajuntamento de um povo que tem a mesma fé, que tem a mesma crença. E diz assim: quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Paulo está dizendo à igreja de Corinto, até certo ponto, eu o creio. No 19, pois é necessário que haja divergências entre vocês, ou facções, ou dissensões, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Uau, olha aí que interessante. Para que se torne conhecido quem entre vocês de fato é aprovado. Vocês, quando vocês se reúnem, mais uma vez, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. O verso 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e em
Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. No verso 30, e é onde nós vamos parar. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram ou que já morreram. Nesse texto, o Espírito Santo, através de Paulo, está chamando a nossa atenção para a mesa do Senhor, para a Santa Ceia. E nós vamos falar um pouco do aspecto que a ceia tem com relação a gente, o corpo. Você e eu fazemos parte de um corpo. E não é qualquer corpo, gente, é o corpo do Senhor. Diga para quem está próximo de você, você faz parte do corpo de Cristo. Diga assim, não é qualquer corpo. Não é qualquer corpo. Gente, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. E a igreja, ser igreja, não é apenas participar de uma reunião. Ser igreja é fazer parte de uma aliança. É estar debaixo de uma aliança, de um pacto. E não apenas debaixo de um ajuntamento de pessoas. Olha o que diz em 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Essa passagem, ela é muito especial, porque ela mostra e apresenta que apesar de sermos muitos, de sermos várias pessoas, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E aí está o segredo do que nós vamos hoje falar. Nosso papel como parte do corpo de Cristo na ceia do Senhor. Nós todos fazemos parte de um só pão, de um só corpo, porque todos participamos do único pão. Que pão é esse? Esse pão não é outro pão a não ser o próprio Cristo. O próprio Jesus, lá em João capítulo 6, quando ele está falando acerca de si mesmo para os judeus, e muitas pessoas ouviam o sermão de Jesus, e algumas delas ficaram até ofendidas, ficaram surpresas pelo discurso que Jesus fez. E ele falava assim, olha, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E ali Jesus começou a ensinar sobre o verdadeiro pão que desce do céu. Ele fala assim, olha, Moisés deu a vocês um pão, mas na verdade não foi Moisés, foi o meu pai que deu esse pão para vocês. Se referindo ao maná que foi dado ao povo no deserto. A Bíblia diz que eles comiam do maná todas as manhãs. Deus fazia chover do céu maná. Deus fazia chover aquela substância especial para alimentar o povo. Mas a Bíblia ali explica que aquele pão era uma figura de um pão que Deus haveria de enviar, que é o pão que sacia a nossa fome, que alimenta a nossa fome. E esse pão refere-se a Jesus. E ele fala assim, João, vocês comeram do pão no deserto e morreram, mas eu sou o pão da vida. Quem come de mim jamais morrerá. Quem se alimenta de mim nunca morrerá. Eu sou o verdadeiro pão. E quando eles ouviam aquele discurso, eles começavam até a se ofender com Jesus. Como assim? Nós vamos comer da sua carne, nós vamos beber do seu sangue. E Jesus estava ali dando um sermão acerca de si mesmo. Eu sou o verdadeiro pão que alimenta o mundo. Eu vim para salvar o mundo, eu vim para trazer um alimento que vai saciar a alma dos homens, e quem comer desse pão nunca morrerá, mas viverá eternamente. Qual que é o propósito, ou um dos propósitos da Santa Ceia? Daquilo que nós fazemos todo primeiro domingo do mês. Como hoje, todo primeiro domingo a gente se reúne como igreja. Um dos propósitos de cear, de tomarmos a ceia, de participarmos disso, é nos lembrar do que Jesus fez por nós. Ele estabeleceu a ceia. Jesus, ele instituiu a Santa Ceia, para que eu e você não nos esqueçamos daquilo que ele fez por nós. E ele, sabendo que a gente como humano, a gente facilmente se esquece daquilo que é feito por nós. Jesus estabeleceu essa cerimônia, esse santo, uma santa cerimônia, por isso que é chamada Santa Ceia. Não é uma ceia comum, é a Santa Ceia,
porque a ceia, que ela tem um aspecto sagrado, é o sagrado sacramento. Nós participamos da ceia para nos fazer lembrar daquilo que Ele fez por nós. Lá em 2 Coríntios 5,15 fala assim: Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Você pode dizer assim: Jesus morreu para que hoje eu não viva mais para mim mesmo. Amém, gente? Ou seja, Ele deu a sua vida por você e por mim, para que hoje também nós não vivamos mais para nós mesmos. Porque apesar de vivermos numa natureza humana, Ele nos deu uma nova vida, para que não vivamos mais para si mesmos, mas para Ele. Lá em Lucas, no capítulo 22, no verso 19, palavras do Senhor Jesus, Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo assim: isto é o meu corpo oferecido por vós. É interessante, gente, que o pão da vida, que é Jesus, o corpo de Jesus, ele não foi vendido, ele foi dado. Jesus ofertou a si mesmo, ele se deu, ele ofereceu. Por isso que ele fala: isto é o meu corpo que é oferecido, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Você pode falar para quem está perto de você? Diga assim: olha, você precisa fazer memória da morte de Jesus. Então, um dos propósitos de cear é nos fazer lembrar da morte do nosso Senhor, a favor de mim, de você, da humanidade. Ele morreu por muitos, para todos aqueles que creem e recebem o seu sacrifício. A ceia do Senhor também é um ato da família de Deus reunida. E esse aspecto eu queria destacar hoje de modo muito peculiar. Porque no contexto que a gente tem vivido como igreja, gente, tem sido muito normal as pessoas tomarem a ceia sozinhas ou por si mesmas. Eu queria trazer aqui hoje uma orientação de Deus para vocês. Porque Deus falou muito forte comigo na segunda-feira. Muito forte. Fale à igreja sobre isto. Advirta o meu povo sobre isto. Sabe por quê, queridos? Existem pessoas que estão doentes, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, na família. Tem pessoas que estão doentes de modo muito grave, e outros até menos, e outros estão se adoecendo por causa da ceia do Senhor, por não darem o valor devido à Santa Ceia, por não prezarem, por não reconhecerem o devido valor que a Santa Ceia tem na nossa vida. Tem muitas pessoas que, quando elas têm problemas, elas fogem, e na verdade o problema deveria te aproximar de Deus, não te afastar de Deus. Tem gente que, quando está em crise, costuma fugir da igreja, quando na verdade a crise deveria ser o motivo de te levar mais perto da igreja. Porque a igreja é o lugar de refúgio. Igreja é o lugar de refúgio que Deus desenhou para mim e para você. Tem pessoas que, tem umas que quando estão em crise correm para Deus, mas tem umas que quando estão em crise fogem de Deus. Recentemente eu e minha esposa estávamos ouvindo uma pessoa falar, e ela dizia que geralmente quando a pessoa está numa crise profunda, ou deprimida, ou está numa crise interior, tem pessoas que elas tendem a se esconder, a se isolar, a fugir de Deus, a fugir. Assim, essa é uma tendência nossa humana. Adão e Eva fizeram isso. Quando eles pecaram, o que eles fizeram? Fugiram. Tem cristãos que, quando estão com problemas, eles se afastam da mesa do Senhor. Mas deixa eu falar para você, a mesa do Senhor é a sua resposta. A mesa é o lugar de refúgio. A mesa é o lugar de conserto. A mesa é o lugar de você se acertar. Não é o lugar para você fugir, é o lugar para você se aproximar. A mesa, a Santa Ceia, deveria ser o lugar para a gente mais correr, porque é ali que vamos ser nutridos, abastecidos e abençoados por Deus. Mas muitos, por não entenderem o que significa e o que representa a ceia, estão fugindo. E hoje eu quero pedir em nome de Jesus, que ao ouvir essa mensagem você aprenda a nunca se ausentar da Santa Ceia. Porque
há uma onda hoje no mundo, principalmente a Covid, depois da Covid, né? Agora tem essa onda, eu tomo ceia aonde eu quero, aonde sozinho mesmo, eu vou ser igreja sozinho, eu vou ser igreja na minha sala, no meu quarto, no meu carro, lá onde eu estou. Gente, a ordenança bíblica não é essa. Preste atenção, igreja. A ordenança do Senhor, na palavra dele, é que Santa Ceia, repita para mim essa frase, a ceia do Senhor é um ato da família de Deus reunida. Você pode falar comigo isso? Família de Deus reunida. 5 vezes no capítulo 11, o Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo a falar da ceia, e por 5 vezes ele fala da igreja reunida quando se relaciona à Santa Ceia. Eu vou dar só alguns exemplos para você aqui, ó. No verso 17, vai estar na tela. Porque vocês se reúnem, versículo 17. No versículo 18, quando vocês se reúnem como igreja. No versículo 20, quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é alguém lá e alguém acolá, não é eu no meu espaço e você no seu espaço, não. Quando vocês se reúnem no mesmo lugar. Isto aqui é ser igreja. Ser igreja, gente, tem tudo a ver com aliança, com relacionamento. Tem a ver estarmos debaixo do mesmo pão, do mesmo corpo, da mesma aliança. Versículo 33, quando vocês se reúnem para comer. Olha que interessante. A igreja se reúne no verso 17, 18, 20, 33 e no verso 34. Para que, eu estou aqui parafraseando, estou pegando só a parte do texto que expressa essa reunião. Para que quando vocês se reunirem. 5 vezes, a Bíblia está falando do ato da ceia com relação a se reunir. Preste atenção, gente. Traz a sua atenção para a palavra de Deus. Os participantes da ceia do Senhor são os cristãos reunidos em Jesus. Os que creem no Senhor Jesus e o receberam como Senhor de suas vidas. A importância da igreja se ajuntar ou se reunir no mesmo lugar tem toda a relação com a Santa Ceia. A ceia, o padrão que Jesus estabeleceu para nós, é que quando a gente vai tomar a ceia, estejamos no mesmo lugar, reunidos como igreja. O aspecto da Santa Ceia tem relação com a koinonia. A palavra comunhão é koinonia. Abra comigo, por gentileza, em 1 Coríntios 10. Vamos só voltar um pouquinho aqui o capítulo 10. Porque todo o capítulo 11 está vinculado ao capítulo 10. O capítulo 11, que fala da ceia, tem relação íntima com o capítulo 10. E no capítulo 10, a partir do versículo 11, a partir do versículo 1, na própria NVI, se você puder colocar, querido, 1 Coríntios 10, a partir do verso 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, ou seja, todos eles, o povo de Israel, estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Versículo 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos comeram. Deixa eu falar algo para você. Quando você come a ceia, quando você come o pão e a Santa Ceia, você está se alimentando de um alimento espiritual. Ficar sem tomar Santa Ceia não é algo bom, não é algo benéfico para você. É por isso que a maneira como a gente toma, se for de um modo errado, de um modo indigno, eu vou falar sobre isso, ou deixar de tomar a Santa Ceia, vai gerar doenças e até morte. Pode gerar até morte. Porque o povo de Israel, no deserto, eles comiam do maná para se sobreviverem. Assim também a Santa Ceia. Nós, como igreja, precisamos nos alimentar do pão da vida. E a Santa Ceia, ela tem o seu aspecto físico e espiritual. Você toma de um pão físico, mas você está participando do pão espiritual, que é o próprio Cristo. Olha aqui no versículo 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Olha aí que coisa tremenda.
Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era quem? Pois bebiam, você pode ler comigo? Pois bebiam, vamos juntos, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Meus amigos, imagine uma coisa, se na antiga aliança, eles comiam do maná, bebiam daquela água da rocha, e diz a Bíblia que aquilo que eles comiam e se bebiam era espiritual. Imagine hoje, na nova aliança, quando você toma o pão e toma o cálice, o que isto significa para nós? Muito mais do que aquela coisa antiga que eles comiam. Porque eles comeram e morreram, mas nós, a Bíblia diz, quem comer, Jesus disse em João capítulo 6, quem comer da minha carne e do meu sangue, jamais morrerá. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Agora, como assim? Ficar sem tomar ceia? Ficar sem participar da mesa do Senhor? Porque nós somos participantes da mesma mesa, do mesmo corpo. A gente lê hoje em 1 Coríntios 10, 17 fala que há um só corpo, há um só pão e todos nós participamos do mesmo pão. Então a ceia do Senhor é um ato da família de Deus reunida. Você pode falar comigo? A ceia do Senhor é um ato da família de Deus reunida. Toca em quem está do seu lado, fala assim, olha, a ceia é para a gente tomar em reunião, para a gente tomar juntos, para a gente participar juntos. Próxima coisa, essa não é a minha ceia, não é a sua ceia, é a ceia do Senhor. Santa Ceia não é a ceia do Márcio, Santa Ceia não é a sua Santa Ceia, Santa Ceia é a ceia do Senhor. Por isso que nós devemos dar reverência devida à Santa Ceia. Devemos tomá-la com uma santa reverência, com um santo fervor, com uma expectativa, com alegria, com uma alegria imensa, porque você está tomando parte do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Devemos celebrá-la com um senso de significado. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 11, 20. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem? Quando vocês se reúnem no mesmo lugar. Ou seja, isso está dizendo que literalmente a gente está participando da morte e da ressurreição do Senhor. A gente está tomando parte da morte dele e também da sua vida, da vida que ele comprou para a gente viver hoje. Outra coisa, precisamos reconhecer e valorizar o corpo de Cristo e não desprezá-lo com as nossas atitudes. Isso que faz parte da gente viver em koinonia, discernindo o corpo do Senhor, porque muito se ha falado sobre a gente participar da mesa discernindo o corpo do Senhor. O que é discernir o corpo do Senhor? É a gente valorizar o corpo, é você valorizar, é você dar o devido valor ao corpo de Cristo, é você não desprezar o corpo. Escute bem, queridos, há uma ordem do Senhor Jesus, para que eu e você não tomemos a ceia indignamente e não também participemos sem discernir o corpo do Senhor. O que de fato é isso? Muitas pessoas, elas projetam isto nelas mesmas, mas na verdade, nós precisamos projetar toda a nossa atenção no pão e no cálice do Senhor. Porque a Santa Ceia diz respeito a Cristo, não diz respeito primeiramente a nós, primeiramente a Cristo, mas por causa de Cristo, agora eu vou também aprender a me relacionar como igreja, como corpo, porque o corpo dele, queridos, o corpo dele, naquela cruz, como a gente pode olhar aqui nessa figura, o corpo dele que foi machucado, que foi ferido, o corpo dele que foi dado, que foi ofertado como cordeiro vivo, sacrificado naquela cruz. Ele fala assim, olha, isto é o meu corpo que é dado por vós. O corpo dele foi partido, queridos. Foi moído, foi machucado.
por causa das nossas transgressões. E a Bíblia diz que hoje o corpo dele se manifesta na terra através de mim e de você. A igreja, todas as pessoas que creem, que receberam o sacrifício de Jesus, toda pessoa que aceitou, que reconheceram que Jesus é Senhor e que o receberam como o Senhor das suas vidas, fazem parte desse corpo, tornam-se participantes desse corpo. Então nós precisamos valorizar o corpo e não desprezá-lo. Não desprezá-lo com as nossas atitudes. Nós precisamos comparecer à ceia do Senhor de modo digno. Como que eu me compareço na ceia de modo digno? Como que eu lido com a ceia de uma maneira correta? Como que nós devemos participar da ceia de modo honroso, de modo adequado, de modo correto? Porque essa palavra aqui, indignamente, ela traz o sentido de inadequadamente. Ou seja, não devemos participar, tomar de modo inadequado. Devemos tomar de modo correto. Eu fiz aqui uma pergunta: como comparecer à ceia do Senhor indignamente? Ou como participar da ceia de modo indigno, sem discernir o corpo do Senhor? Deixa eu falar para você algumas coisas. Como que é isso? Como que uma pessoa ela pode tomar a ceia indignamente? É quando chegamos de uma maneira insensível, indiferente, desdenhosa com respeito a isso aqui. É quando nós nos aproximamos do pão e do cálice de um modo insensível ao que Ele fez por mim e por você. É quando chegamos sem valorizar o que Cristo realizou no Calvário por cada um de nós. É quando você toma o pão como uma comida qualquer. É quando você toma o cálice como uma bebida qualquer. E é disto que Paulo está advertindo a igreja de Corinto. Sabe por quê? Aquela igreja, eles tinham o costume de se reunir constantemente. E eles faziam uma refeição, como um almoço. Como a gente faz às vezes com uma cantina, por exemplo. Eles se reuniam para comer, eles faziam uma grande refeição, comiam, e no final da refeição eles também participavam da ceia do Senhor. Eles comiam do pão e também do cálice. Só que aqueles irmãos de Corinto, eles estavam esquecendo-se do significado da ceia do Senhor. E eles começaram a tomar a ceia como se fosse uma comida qualquer. Eles ficavam mais preocupados com a comida, com a carne, com as bebidas, com tudo que estava sendo servido. E por fim eles tomavam a ceia também, mas eles não estavam tendo consciência do que significava aquele memorial. Eles estavam fazendo da ceia do Senhor uma refeição comum, uma refeição rotineira, como o almoço e a janta. E não é isso que nós devemos fazer. Quando você toma os elementos de modo qualquer, incomum, ou seja, de modo comum, você está tomando indignamente. Porque tomar indignamente, deixa eu falar para você, não é você se sentir digno. Tomar indignamente é você não dar o valor digno à obra que Cristo realizou naquela cruz. Tomar indignamente é você desprezar, é você fazer desdenho, é você não valorizar no padrão devido o que Ele fez por mim, por você naquela cruz. E não somente isso, comparecer à ceia de modo indigno é quando carregamos, escute bem isso, essa parte ela é super importante para mim e para você, é quando carregamos qualquer sentimento faccioso, divisão, partido, quando julgamos na carne, quando não aceitamos as pessoas no coração. E eu queria chamar a sua atenção para o capítulo 11 de novo. Coloque para mim, capítulo 11, no verso 18. Capítulo 11, verso 18. Eu queria que a gente lesse de novo. Porque Paulo começa aqui a ensinar sobre a Santa Ceia, mas ele fala de uma palavra que me chama a atenção. No verso 18, fala assim: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu o creio. O próximo verso, 19. Pois é necessário que haja divergências. Essa palavra divergência é heresias, ou facções, ou dissensões.
entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Deixa eu falar algo para você. Participar da mesa do Senhor de modo indigno é quando uma pessoa não valoriza a outra pessoa pela qual Cristo morreu na cruz por ela. É desprezar o próximo, é julgar o próximo, ou carregar no coração uma divisão, um partido. Sabe o que é partido? Separação. Essa palavra aqui, o sentido dela é fazer separação. Fazer separação. Essa palavra divisão ou dissensão no grego, que a palavra no grego não sei pronunciar essa palavra, é schizo, que quer dizer partir, rachar em partes, rasgar. Deixa eu falar algo para você. Quando você rasga alguém no seu coração, você está tomando a ceia indignamente. Quando você habita no seu coração disputas, contendas, divisão, pensamento faccioso, sentimento faccioso. Porque a nossa espiritualidade, gente, ela se manifesta no mais alto padrão, na forma como a gente lida uns com os outros. A nossa espiritualidade vai sempre ser revelada e manifestada na maneira como eu respondo às circunstâncias e principalmente ao corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Irmãos, quem é o corpo de Cristo? A igreja. Não sabeis que vocês são o templo do Espírito Santo, que ele habita em vocês? Porque vós sois corpo de Cristo. Volte, por favor, 1 Coríntios 10, 17. Vamos voltar lá, só para isso estar muito claro no seu coração. A relevância de nós participarmos da ceia do Senhor, reconhecendo o corpo dele. 1 Coríntios 10, 17. Olha o que diz, mais uma vez, enfatizando que nós somos um só corpo, nós somos um só pão, porque nós, sendo muitos, somos um só. Vamos ler juntos? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O que é tomar a ceia indignamente? O que é tomar a ceia sem discernir o corpo do Senhor? É por isso, meus amados e amigos, que no decorrer da igreja, a gente pode encontrar pessoas que espiritualmente falando, elas estão até doentes. Porque talvez elas estão abrigando no coração rancor, inveja, sentimento faccioso, briga. Deixa eu falar algo para você aqui. Se você vê alguém no meio da nossa igreja, ou em qualquer igreja, que está com sentimento faccioso, não se preocupe com isso. Porque, vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Para que serve isso? Para mostrar quem é aprovado e quem não é. Deus permite acontecer isso nas igrejas. Toda igreja que você for, vai ter gente que vai dar motivo de escândalo. Toda igreja. Vai ter pessoas que vão dar motivo da gente se escandalizar. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios, Timóteo, que numa grande casa, não há só vasos de barro, de honra, mas também há vasos de desonra. Há vasos de prata, vasos de ouro, mas também há vasos de barro e de madeira. Numa grande casa, tem aqueles vasos bem bonitos, bem elegantes, bem finos, de ouro, de prata, mas também tem aqueles vasos meio de barro, meio sem valor. Isso é uma figura do vaso que é aprovado e do vaso que está sendo desaprovado pelo Senhor. Mas cabe a mim e a você, cabe a cada um de nós examinar a si mesmo. Cada um examine a si mesmo. Cada um faça um autoexame. Porque não cabe a mim a julgar a você. Não cabe o seu irmão a julgar o outro. Cabe a cada um examinar a si mesmo. Porque a recomendação do Senhor aqui para a gente, como está no verso de número 31 de 1 Coríntios capítulo 11. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar, o verso 31 do capítulo 11, coloque aí. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, ou seja, não está mandando você examinar o seu irmão, está mandando você examinar a si mesmo.
Quando se trata da ceia, quando se trata do corpo, a Bíblia não está mandando você examinar o outro, está mandando você examinar a si mesmo. Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Porém, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Jesus, no seu grande amor, queridos, no seu grande amor, Ele pode até manifestar uma disciplina para um crente, para um convertido. Pessoas que não querem se arrepender, que não querem mudar, que não querem se posicionar com relação ao corpo, com relação à igreja, com relação a isso aqui, a obra do Calvário. Porque deixa eu falar algo para você, meus amigos. Esta obra de Cristo na cruz do Calvário derruba toda inimizade em nossas vidas. Jesus morreu para derrubar a parede de separação. Jesus veio para pôr fim na inimizade. Se existe habitação, se há em seu coração qualquer inimizade, querido, você não está entendendo o que é o Evangelho. Você não está compreendendo na essência o que é ser parte do corpo de Cristo. Porque Jesus veio para pôr fim às inimizades. Ele veio pôr fim às discussões, às dissensões, às divisões. Jesus veio para nos unir, não para nos separar. Então, quando você tiver problema, não fuja, se aproxime. Quando você estiver com problema, resolva o problema. Não fique protelando, não fique se esquivando, deixando para depois. A Bíblia fala assim, ó, se você tem problema com seu irmão, procure ele logo. Vá até o seu irmão, procure ele, se reconcilie com ele. Se você pecou contra o seu próximo, ou se alguém pecou contra você, procure-o, reconcilie-o, para que você não seja levado a juízo. Deixa eu falar aqui, esse juízo aqui não é a condenação, separação de Deus, porque se você está em Jesus, se você está em Cristo, você está salvo. Mas mesmo sendo salvo, a gente está sujeito a receber uma disciplina do Senhor, por não discernir o corpo do Senhor. É por isso que há entre vós alguns doentes, alguns que estão fracos e até muitos que já morreram. Morreram por causa da Santa Ceia. Uau! O contexto aqui é ceia. Porque morreram sem discernir o corpo do Senhor. Morreram sem dar o valor devido ao sacrifício de Jesus. Toda a ênfase da ceia está na pessoa bendita de Jesus, está no sacrifício que Ele fez por nós, está na mesa da aceitação, mas também está na nossa comunhão, na nossa koinonia. Essa palavra comunhão, que está aqui no capítulo 10, de 1 Coríntios, eu estou terminando, mas antes disso eu queria que você continuasse com a sua atenção aqui um pouco mais. No capítulo 10 de 1 Coríntios, capítulo 11, no capítulo 11 mesmo, no capítulo 11, quando está falando aqui do corpo, do sangue de Jesus, a palavra de Deus está dizendo para nós, que nós fazemos parte, nós participamos do mesmo pão e do mesmo corpo do Senhor. No versículo de número, mais uma vez, eu queria que você voltasse a sua atenção para o versículo de número 24, do capítulo 11. Tendo dado graças, partiu-o e disse, isto é o meu corpo. Não é o corpo do Márcio, não é o seu corpo, não é o corpo de alguém, é o corpo de Cristo. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Nós precisamos comparecer à ceia do Senhor sem guardar em nosso coração ressentimento, ofensas, iras, dissensões, divisões, acepção, sabe? Eu quero mais uma vez lembrar o seu coração, se por acaso você notar isso no meio da igreja, lembre-se, Deus está permitindo que os desaprovados se manifestem, e para fazer distinção, quem está sendo aprovado por Deus
e quem não está sendo aprovado por Deus. Mas ore por essa pessoa, para que Deus possa levar essa pessoa ao arrependimento, para que essa pessoa possa se convencer de que o mesmo sangue que foi derramado naquela cruz, foi derramado por mim e por você, para que nós possamos andar e viver em comunhão uns com os outros. Amém? Tem um texto que eu coloquei uma observação nele, 1 Coríntios 11, 27, vai estar na tela, 1 Coríntios 11, 27 fala assim: por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, eu coloquei entre parênteses, isto é, não apreciando o precioso dom de Cristo, ou seja, não apreciando, está na tela, querido, não aí no, está na própria tela, ou seja, aquele que toma indignamente não apreciar o precioso dom de Cristo, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, você não dar a devida honra, o devido reconhecimento à obra de Cristo no Calvário. A divisão é uma linguagem que nos confunde, queridos. Divisão, dissensão. Toda vez que há divisão na família, vai haver confusão. Escute bem. Toda vez que um casal está em facção, divisão, a linguagem vai ser interrompida. Haverá uma outra linguagem. Pode observar, assim como foi lá na Torre de Babel. Quando houve divisão, houve confusão. Quando há divisão, há confusão. Quando há facção, há confusão. Quando há unidade, haverá entendimento de língua. A linguagem vai ser entendida, haverá compreensão da nossa linguagem. Cristo veio para derrubar toda a divisão na nossa família, no nosso lar, contra pai e filho, filho e pai, mãe e filha, filha e mãe, contra irmãos e irmãs. Deus veio para colocar fim às divisões. Jesus veio para colocar fim à inimizade. Jesus veio para dar fim à confusão, para trazer compreensão, para que nós possamos ter uma só língua. A língua que nós falamos hoje é a língua de Jesus, é a língua do perdão, é a língua do amor, é a língua da compreensão, é a língua da paciência, é a língua da gente ser bondoso um para com o outro. Fazemos como está em Efésios capítulo 4, assim como Deus em Cristo vos perdoou, assim também perdoai uns aos outros. Sejam bondosos uns para com os outros, sejam bons uns para com os outros. Você não dá bondade para a pessoa porque ela é boa, você dá bondade participando do corpo de Cristo. Aquilo que eu recebi, eu também o dou para os outros. Ele foi bom para comigo, também eu vou ser bom para as pessoas. Você não é bom para os outros porque elas são boas, porque, escute bem, a medida que Deus usou com a gente não foi essa. Deus não foi bom com você porque você era bom. Deus foi bom com você porque você era mau. Deus foi bom com você porque Ele perdoou você. Deus foi bom com você sendo pecador. Deus foi bondoso com você quando você ainda não o conhecia. E Ele deu na cruz o seu Filho para resgatar e salvar você. O perdão que a gente dá para as pessoas, a misericórdia, não é com base no merecimento, é na base da graça de Deus. Eu perdoo, eu aceito, eu libero, eu abençoo, com base na graça que nos salva e que nos recebe. Por último, cear é participar da morte e também da vida de Cristo. 1 Coríntios, a gente até já leu hoje, mas eu vou repetir 3 e 4, 10, 3 e 4. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Quando você come do pão, você está participando da morte do corpo dele que foi quebrado por você. Você se identifica com a morte do Senhor, mas também se identifica com a vida que ele veio para te dar. O pão representa o corpo partido. Vou chamar os diáconos que venham aqui me ajudar. E a equipe de louvor também vai estar me auxiliando, ministrando nesse momento comigo. O pão representa o corpo partido. O vinho representa o sangue derramado naquela cruz por cada um de nós. Jesus, ele fala assim, quando ele está reunido com os discípulos na última ceia, na Páscoa, antes da morte dele, antes dele ser crucificado,
ele se reúne com seus discípulos e ele fala assim: vocês vão fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem para a memória da minha morte, do meu sacrifício. Eu queria que você fechasse os olhos por um momento. Se você puder, curva a sua fronte, feche os seus olhos por um momento. Eu queria trazer toda a sua atenção para o Calvário. Que você pudesse olhar para a cruz do nosso amado Senhor Jesus. Que você pudesse olhar para o madeiro, aonde Cristo foi crucificado a favor da humanidade. Para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Amigo e amiga, meus irmãos, Ele nos trouxe essa vida, Ele nos oferece uma vida nova. Quando nós estávamos ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Ele. E hoje você pode sim, em Cristo Jesus, ser recebido para a família de Deus. Santa Ceia, ela pertence a todas as pessoas que fazem parte dessa santa aliança que Cristo fez com aqueles que o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas. A Santa Ceia, ela é parte de uma celebração dos filhos de Deus, daqueles que amam a Jesus, daqueles que receberam e creram no seu coração: Jesus, Tu és o meu dono, Tu és o meu Senhor, eu creio na sua morte, eu creio que Tu morreste pelos meus pecados, eu creio que Tu ressuscitaste para a minha justificação, para me apresentar diante do Pai como uma nova pessoa, justificada, santa e irrepreensível. Se você crê na obra de Jesus, se você faz parte desta obra, se você já recebeu pela fé, se você creu no seu coração e você recebeu a salvação, o novo nascimento, você é bem-vindo à mesa do Senhor. A ceia é para todos aqueles que nasceram de novo, que receberam Jesus nos seus corações. Hoje nós vamos receber com alegria os irmãos que se batizaram, que desceram as águas, vão também participar da mesa com a gente. É uma alegria muito grande podermos participar juntos da mesa do Senhor. Oh Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha abrir-nos os olhos do nosso entendimento, Senhor. Eu oro para que os nossos olhos sejam abertos, que nós possamos compreender o sentido real da Santa Ceia, que está na reunião dos santos, que está ó Deus, nesse ajuntamento da igreja. O Senhor nos convoca a voltar para a origem, a voltar, Deus, para o sagrado sacramento da Santa Ceia, que é o povo de Deus, um ajuntamento de discípulos, de pessoas que têm a mesma fé, se reunindo para participar do mesmo pão, do mesmo sangue, da mesma fé. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.